Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda unidade de estudos da nossa disciplina. Estaremos falando nessa unidade da sociologia de Durkheim. Durkheim foi quem elaborou aí a sociologia positivista. Já falamos na aula anterior, na semana anterior, sobre os pressupostos e a origem da sociologia, onde abarcamos um dos autores como o precursor da sociologia, que chamamos até de pai da sociologia, o Auguste Comte. Hoje vamos falar de Durkheim, que ele faz parte da sociologia francesa, ele foi um dos grandes desenvolvedores da sociologia francesa e também foi um sucessor de Comte. Ele adotou a linha positivista, teorizada por Comte, e desenvolveu uma sociologia baseada nessa linha positivista. Portanto, apresentaremos rapidamente alguns conceitos de Durkheim. Estejam atentos lá aos materiais impressos, aos artigos disponíveis na plataforma, também ao e-book, que são materiais que complementam aí a nossa teoria. A ideia dessa videoaula é trazer algumas discussões de conceitos para auxiliarem a vocês, alunos, enquanto professores de sociologia na sua prática docente lá dentro da sala de aula. O Durkheim, como eu falei, ele é um sucessor de Auguste Comte e ele define como objeto de estudo da sociologia os fatos sociais. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar nos fatos sociais e nada mais é que o sociólogo deve olhar para que ele consiga estudar a sociedade. Não sei se vocês se recordam quando eu falei que o Comte ele dizia nessa aproximação das ciências naturais com as ciências sociais, ou a sociologia, ele dizia que o sociólogo deveria buscar as leis gerais que regem a sociedade. Para o Durkheim, o fato social, os fatos sociais, são justamente essas leis gerais que regem a sociedade. Assim como a lei da inércia, a lei da ação e reação e a lei da força gravitacional são as leis que regem o comportamento das matérias, para Durkheim existem fatos sociais que vão regimentar, ou seja, que vão determinar os comportamentos dos indivíduos. Então ele atribui esse valor ao fato social como se fosse o objeto de estudo ao qual o sociólogo deve se posicionar para observar esses fatos. Quais são as características principais desses fatos sociais? Primeiro, que o fato social ele sempre é exterior ao indivíduo, ele independe da vontade do indivíduo. Um exemplo muito claro para a gente é a utilização de roupas. Quando acordamos pela manhã, vamos lá, escovamos nossos dentes e a gente não pensa se a gente hoje vai vestir roupa ou não. A gente automaticamente veste essa roupa. E então por isso que ela independe, esses fatos sociais, a utilização de indumentárias, como dizia Durkheim, é um fato social. Por quê? Porque ela independe da vontade do indivíduo. Ela veio sendo construída culturalmente e é um aspecto muito estático das nossas relações sociais. Acima de tudo, também, o fato social, ele é coercitivo. Utilizando ainda o exemplo da roupa, da utilização da roupa, vemos que se nós, caso acordássemos pela manhã e por algum motivo saíssemos na rua sem a roupa, despidos, nu, o que aconteceria conosco? Nós seríamos advertidos, sofreríamos uma coerção. Que tipo de coerção? Poderia ser uma coerção moral, as pessoas olharem para você de uma forma estranha, com um certo estranhamento, ou até uma coerção punitiva, onde por atentado violento ao pudor, você poderia ser até incriminado por isso. Por isso, o fato social, além de exterior, ou seja, ele não depende da vontade do indivíduo, ele é coercitivo. Porque se caso ele não é seguido dentro de uma sociedade, esse indivíduo ele vai sofrer alguma coerção social. Além dessas duas características, temos a característica da generalidade do fato social. Ou seja, o fato social ele não é somente para um ou outro indivíduo da sociedade.
O fato social, ele abarca toda a sociedade, todo aquele grupo ao qual o sociólogo se propõe a investigar, a observar. Portanto, esses são as três principais características do fato social. Podemos utilizar vários outros exemplos como fato social, por exemplo, o casamento, né? Se a gente verificar, o casamento, culturalmente, ele meio que independe da vontade do indivíduo. Não é que todos devem se casar, não, mas todos já pensam no casamento, na instituição do casamento, como a constituição de uma família para, assim, a procriação da sua espécie. Isso está na consciência coletiva dos indivíduos da nossa sociedade. E se você não casar, algum dia, por exemplo, vamos pegar um exemplo, quem namora aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos, já conheço pessoas que namoram há 15 anos, qual é a pergunta mais comum a hora que você chega num encontro familiar? Essa mesmo. Quando você vai casar? Não casou ainda? Por quê? Então, é uma cobrança, acaba sendo uma coerção moral que você recebe por conta desse fato social que está incutido na nossa sociedade. E ele é geral para todas as pessoas, não é para uma pessoa ou outra pessoa. Ele abarca todo o grupo social que se estuda. Convido a vocês a imaginarem outros tipos de fatos sociais e identificarem essas características da exterioridade, da coercitividade e da generalidade dentro desses exemplos que vocês pensaram. Outra característica de Durkheim é a sua teoria prevalecer o idealismo em detrimento do materialismo. Como foi falado na aula anterior, Karl Marx ele verificava uma sociedade, um pensamento social, um pensamento sociológico baseado no materialismo, ou seja, nas coisas reais, observáveis, na nossa prática diária. Durkheim diz que não, ele traz uma outra visão para a sociologia. Ele diz que o ideal provém do real, porém, o ideal ele pode ultrapassar esse real. Então, o que é mais importante são as ideias que circundam nos pensamentos dos indivíduos que compõem a sociedade. É isso que vai dar uma coesão, é isso que vai garantir uma coerência para aquela sociedade. São as ideias. E daí vem aquela noção da consciência coletiva, que é muito predominante, segundo Durkheim, mais predominante nas sociedades primitivas, aonde é aquele rol de pensamentos em que todas as pessoas conjugam desse pensamento, comungam desse pensamento. Um exemplo simples que podemos utilizar em sala de aula: matar outra pessoa. Se perguntar para todo mundo, é óbvio que todo mundo vai falar que é errado. Inclusive quem já matou, quem já cometeu esse ilícito, também concorda que é uma coisa errada. Também concorda que é um comportamento que não é muito bem aceito pela sociedade. Ou seja, essa noção de consciência coletiva é muito importante dentro da teoria durkheimiana. Outra característica fundamental para a gente desenvolver a teoria de Durkheim é a questão da solidariedade. Se pensarmos no senso comum, o que é solidariedade, a gente vai falar, é ajudar uns aos outros, é fazer depósitos lá para as instituições que ajudam as populações que foram atingidas pelo furacão, por exemplo. Isso seria solidariedade. A solidariedade científica aqui de Durkheim, ela tem um aspecto diferenciado. A solidariedade, para Durkheim, ela é o elo de ligação entre as pessoas. É a interdependência entre as pessoas, entre os indivíduos que compõem determinada sociedade. Ele dividiu a solidariedade em 2 tipos principais. Primeiro, a solidariedade mecânica, que ela é mais típica em sociedades primitivas. A solidariedade mecânica nada mais é que aquela solidariedade onde as pessoas conjugam dos mesmos princípios morais. A gente pode ter como um exemplo, segundo Durkheim,
as sociedades indígenas, por exemplo. Todos os homens, basicamente, possuem a mesma função. Eles vão crescer, vão caçar, vão pescar, vão plantar para garantir a subsistência familiar. Isso se aplica a todos os homens. Todos os homens são muito parecidos, as suas funções dentro da sociedade elas são muito parecidas. E as mulheres possuem uma função específica de preparar os alimentos, cuidar das crianças. Estamos dando um exemplo aqui para entendermos o que Durkheim falava de sociedade primitiva, né? onde prevalecia essa solidariedade mecânica, onde as pessoas se unem por quê? Porque elas são muito parecidas. Elas pensam com muita comunhão de valores, né? O segundo tipo de solidariedade que Durkheim nos apresenta é a solidariedade orgânica. Ele apresenta essa solidariedade como predominante nas sociedades modernas, nas sociedades capitalistas. Por quê? Porque o elo que liga os indivíduos uns aos outros é justamente a diferenciação entre essas pessoas, né? A solidariedade orgânica é justamente, se a gente for trazer para a biologia, né? Orgânica vem de organismo, é como se a sociedade fosse um organismo onde cada órgão corresponderia a uma instituição dentro da sociedade. Seria o coração, o fígado, o pulmão, né? Cada órgão teria a sua função dentro da sociedade. E cada célula seria um indivíduo dentro da sociedade, né? Fazendo um comparativo com as ciências naturais, que isso é muito predominante dentro da teoria positivista, seria mais ou menos um exemplo bastante interessante para estar passando aos alunos dentro da sala de aula, né? Orgânica vem de organismo, onde cada indivíduo, cada órgão possui a sua função específica dentro da sociedade, certo? Portanto, pessoal, ela é mais predominante na sociedade moderna e já vou explicar para vocês por quê. Temos também a anomia social, que é um conceito fundamental em Durkheim. O que é a anomia social? É justamente quando não está sendo promovida a solidariedade. Quando no caso da solidariedade orgânica, algum órgão não está prestando, né, os seus serviços ou não está conferindo, não está sendo suficiente com as suas funções, com as suas atribuições dentro daquela sociedade. Isso gera uma relação de anomia social, segundo Durkheim. É como se fosse uma patologia, uma doença. Se a gente aproximar aí, né, das ciências biológicas, quando se tem a parada dos rins, por exemplo, todo o organismo vai sofrer. Por quê? Porque aquele órgão específico ele não está cumprindo com as suas atribuições. Isso causa uma doença em toda a sociedade. A gente poderia fazer uma analogia à educação, né, ao sistema educacional, às escolas brasileiras. Se elas não cumprem o seu papel com destreza, né, o que acontece? Toda a sociedade pode ser afetada por isso. Isso seria a anomia social, a ausência de solidariedade. Como eu falei, nas sociedades modernas prevalece a solidariedade orgânica. Por quê? Justamente por conta da divisão do trabalho. Durkheim ele tem uma obra inteira que ele vai falar somente sobre a divisão social do trabalho, né? Que é justamente o quê? Ele atribui, né, o aspecto moral dessa divisão social do trabalho. Não é somente, né, essa alteração no sistema de produção pelo qual a sociedade passou no sistema feudal para o sistema capitalista de produção, sistema capitalista industrial de produção, não é somente uma pessoa, vamos dizer, numa linha de produção de um simples alfinete. Existe a pessoa que é responsável por cortar o arame, outra para afiar o arame, outra para soldar a cabeça naquele alfinete e assim sai o alfinete pronto, cada um com a sua função. Não é somente essa função operacional
A divisão do trabalho ela não tem somente essa característica operacional, das pessoas se ligarem devido à sua função operacional para gerenciar uma linha de produção ou até mesmo uma instituição social. Na verdade, a divisão do trabalho para Durkheim ela tem um aspecto maior, que é o aspecto moral, né? As pessoas se ligam umas às outras justamente pela diferenciação que elas têm umas às outras. E os indivíduos eles devem se ligar, né, através da sua moralidade, através desses valores morais, desses novos valores morais que foram instituídos na sociedade industrial capitalista nos tempos modernos, segundo Durkheim. Pessoal, como vocês viram, Durkheim ele é um dos sociólogos franceses, né? Existem Leplay, Gabriel Tarde, né, que são outras grandes figuras aí da sociologia francesa. A nossa escolha por Durkheim é justamente por conta da sua influência em relação aos estudos sobre a sociedade que ele teve e tem até hoje no Brasil e em todo o mundo. Foi o pensador que conseguiu identificar um método específico para a sociologia, né? Sendo aí um sucessor de Augusto Comte, e a sua contribuição para a sociologia foi de extrema importância, e a gente falou aqui da segunda grande escola clássica da sociologia. A primeira, a escola marxista, como foi falado na aula anterior, e a segunda aqui é a escola durkheimiana, ou a escola positivista. Estejam atentos aos conteúdos, né, disponibilizados nos materiais da plataforma, material impresso, no e-book, e também aos prazos para a entrega da atividade semanal. Desejo a vocês uma ótima semana de estudos e até breve.